Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Caindo a Ficha. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa conversa da semana passada, que a gente iniciou sobre mudanças. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Hoje é um dia bastante importante, porque esse tema, ele é um tema muito recorrente em consultório e a gente acaba, de fato, brigando com as nossas decisões internas, com o nosso formato de vida, né, com as nossas escolhas. Então hoje a gente vai continuar o tema da semana passada, mas olhando para aquelas resistências. Então, para quem não esteve aqui a semana passada, eu vou dar aqui o meu resumo, né? Olha lá o pessoal chegando, Michael, Sussu, oi, Sueli, Sandra, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos, gratidão pela presença de vocês. Né? Então me contem, se vocês pensaram um pouquinho sobre o que a gente conversou semana passada, e aí eu já vou pedir para vocês deixarem à mão papel e caneta, tá? Pertinho de vocês. Porque assim, eu vou conduzir essa conversa trazendo ideias para a gente transcender as resistências. Só que para isso a gente precisa olhar para dentro e criar um novo caminho. Olha a Márcia dizendo ali que as mudanças possam dar um norte em nossas vidas. É isso mesmo, né, Márcia? A gente precisa ter uma condição de olhar para dentro com amorosidade, com gentileza, para criar as ideias, né? Para transcender aquela resistência que, conforme a gente falou a semana passada, são proteções para que a gente não saia para o risco chamado vida, né? E essas proteções, na maior parte das vezes, elas são ilusórias, porque uma vez que a gente está aqui, né, num corpinho físico, a gente já está no risco, então não tem o que temer, não é mesmo? Olha lá, Sussu me contando aqui, já comecei a mudar, perfeito. Gente, durante a semana eu recebi muito feedback de vocês, gente me contando que decidiu tirar alguns contatos da agenda, finalizar relações tóxicas, olhar para novos empregos. Então é isso, sabe? Muitas vezes a gente precisa de estímulo. E da onde que vem esse estímulo? Da onde que vem essa motivação? Vem de dentro de você. Vem de um olhar diferente para aquilo que você está fazendo hoje. Começa com uma pergunta: será que eu estou feliz com o que me rodeia, com a vida que eu tô levando, com o que eu tô escolhendo para mim? Será que isso tá me dirigindo para onde eu quero chegar? E onde eu quero chegar? Então vamos voltar umas casinhas. Semana passada a gente falou sobre a resistência e a gente fez inclusive aquela analogia aos chakras, lembram disso? Então a gente falou que a cada 7 anos pela medicina indiana a gente vai evoluindo os nossos aspectos, né? Olha lá, a Márcia ainda está dizendo, eu quero fazer um novo curso de medicina integrativa. Perfeito, Márcia, faça, né? Não perca um tempo, porque assim, em olhar para outras coisas que aprisionam, sabe por quê, gente? Para a gente mudar, além de coragem, né? Coragem é o que? Agir com o coração. Quando a gente age com o coração, a gente já está contrariando uma resistência mental. Então, voltando lá à explicação, na semana passada a gente falou sobre os chakras, né? Que a gente vai evoluindo os aspectos e cada aspecto vai te dando elucidação da sua potência, da sua competência. Então, o que significa isso? Significa o nosso trajeto evolutivo, né? A nossa evolução. A cada dia que você acorda, você já não é mais o mesmo. Você é alguém diferente de quem você foi ontem, porque você teve muita informação, você teve, inclusive durante a noite, né? Jung fala que o nosso inconsciente sofre atualizações, os sonhos trazem informações do seu inconsciente, peças que são únicas, são suas. Você costuma olhar para os seus sonhos, você costuma tentar entender, né? Porque as pessoas falam, nossa, mas meu sonho é tão esquisito. Vou dar uma dica legal aqui para vocês. Quando você sonha, eu sonhei com o professor fulano de tal quando eu fiz faculdade. Então eu quero que vou te ensinar a interpretar seu sonho, tá? Você vai pegar esse professor que você sonhou. Se ele fosse um aspecto, pega uma característica marcante dele. Né? Então aquele professor, ele era extremamente rígido, disciplinado, ele fazia as pessoas, né, agirem cobrava muita disciplina dos alunos, etc. Então, significa o quê? Que este professor não é exatamente que você está sonhando com ele, você está sonhando com um aspecto dentro de você que é a disciplina, que é a rigidez. Então, entendam, quando você tem informações que vêm no seu sonho,
nunca são informações aleatórias, né? Jung diz, o sonho é do sonhador. Então não adianta a gente dar um Google que você não vai encontrar coisa muito boa, nem muito produtiva por lá, tá? Então a ideia principal é você olhar para o seu sonho e aprender a interpretar assim, o que essa pessoa passou por aqui? Nossa, faz tantos anos que eu não vejo essa pessoa, ela passou aqui no meu sonho? Sim, tenta entender na época, o que essa pessoa representava para você, né? E aí você faz as associações, o que isso quer me dizer? Ah, apareceu esse professor aqui, ele estava me dando uma bronca, será que a sua rigidez está te cobrando muito? Né? Então, a gente tem que começar a entender que tudo que tem dentro de você faz parte, merece atenção e que você precisa, assim, voltar esse espelho para dentro e voltar a se analisar, né? Então, gente, vamos lá. Quando a gente falou semana passada sobre os chakras, a gente já entrou no tema resistência, porque a gente associou que quando eu tenho a paralisia ali de alguma energia, eu vou gerar uma energia contrária, né? Quando eu falo de energia, eu tô falando de emoção. Tá? Então vamos supor, o plexo solar. O plexo solar é a nossa energia do quê? Da ação, de eu ir para a vida, de eu realizar essa vida, né? Então é o nosso sol pessoal, nosso farol. Por que ele está em cima do estômago? Porque o estômago, ele é aquele local onde você seleciona, né? Você vai digerir o alimento e vai cair ali para o intestino delgado e você vai separar o alimento que te serve, que te nutre e o resto vai ser excretado. Então é separar, é a tua peneira, né? Ah, isso aqui me ajuda, isso aqui me faz crescer, isso me nutre. Então quando você faz esse movimento de compreender aquilo que é bom, aquilo que não é, você está usando adequadamente a sua força, o seu poder pessoal. Já se este chakra, eu tô falando desse aqui, o amarelinho, ó, se ele estiver comprometido, a energia que vai vir é uma energia de tristeza, de rejeição, de ansiedade, de problemas estomacais, vai vir gastrite, vai somatizar várias problemáticas, porque o seu poder pessoal está recolhido. Muito bem, o que isso tem a ver com resistência? Vamos pensar o seguinte, que quando a sua energia não está num fluxo, né, constante e adequado, ela vai paralisar em alguns locais. Onde mora a resistência? Ela mora na nossa cabeça, ela mora na nossa mente, na sua tela de realidade. Por quê? Porque você vai enxergar o mundo conforme o que você acredita. E o que vai acontecer? Você com certeza tem algum pontinho que você já falou assim, eu vou fazer uma aula, sei lá, de alemão. Ou eu vou cuidar melhor da minha saúde, eu vou entrar na academia e vou me cuidar direitinho. E o que acontece? Assim que você decide fazer, parece que dá tudo errado, você não consegue vencer aquela resistência e você fica voltando as casinhas ali. Quer dizer, você nem começou, já tem que interromper. Então, o que acontece? A resistência, ela é como se fosse a força da gravidade. Ela sempre vai tentar te puxar para baixo para te mostrar que assim, peraí, você está saindo da zona de conforto ou da zona de segurança, tá? Por que segurança? Porque o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele vai criar padrões. Então, como é que funciona isso, gente? Padrão mental, como que ele vai funcionar? Tem um documentário, acho que eu já comentei com vocês aqui, chama O Começo da Vida, tá lá no Netflix, né? A Cris tá falando que faz bastante sentido. Então, assim, ó, acompanhe o raciocínio que vocês vão começar a entender mais ou menos como é que funciona a nossa rede neural. O Começo da Vida, assistam, quem não assistiu, assista, tá lá na Netflix. Vai falar sobre a formatação neural dos bebês. Então, de 0 a 1 ano, se a gente enxergasse as luzinhas piscando no nosso cérebro, que são as nossas conexões nervosas, a gente ia enxergar, assim, um monte de luz piscando ao mesmo tempo. O que significa isso? Significa que esse bebezinho está tendo conexões nervosas ativas o tempo inteiro, sinapses e conexões neurais. Então, essa criança, ela vai ter até 1 ano, 1 milhão de conexões nervosas por segundo. Olha isso, que absurdo, é muita conexão, não é? Então assim, ó, se ela tirou uma caneta daqui e pôs aqui, e isso para ela fez sentido, ela vai fazer 1000 vezes até fixar esse padrão neural. Então ela tem um caminho criado ali e das próximas vezes ela vai fazer isso com facilidade. E aí, gente, o que acontece? A gente vai usando algumas formas do nosso cérebro, mas vai chegar um momento na nossa vida que a gente muda, né? Então, você é bebê, você brinca com aquele brinquedinho de encaixar. Ok, brinco com o brinquedinho de encaixar, já tenho as conexões prontas no meu cérebro. Quando eu já entendi todos os encaixes, vai vir os próximos desafios. Então, assim, eu vou brincar com coisas diferentes, eu vou aprender coisas diferentes. E aí, o que vai acontecendo? Aqueles caminhos neurais anteriores, eles vão
morrendo, eles não morrem exatamente, tá? É como se eles adormecessem, o termo certo seria esse, adormecessem. Então eles adormecem e aí a gente continua crescendo e a gente continua aprendendo. E isso vai durar em média aí até os seus 21 anos. Só que o nosso cérebro, ele quer que a gente aprenda caminhos neurais e que a gente economize energia e tenha mais funcionalidade. Então o que ele vai fazer? Ele vai fixar a rotina, fixar a rotina, fixar a rotina. E aí o que acontece depois dos 21 anos? Sabe quantos caminhos você tem ativos? Se você já entrou numa rotina de trabalho, de faculdade, etc, etc, você tem dói até no coração falar isso, né? Você tem um caminho ativo no seu cérebro. Olha que tristeza. E aí, a medicina chinesa fala pra gente assim, se você está em rotina, você já é um ser doente. Por quê? Vou contar pra vocês que em 1960, mais ou menos, a NASA fez um estudo, um experimento, porque eles queriam encontrar pessoas que trouxessem soluções para os problemas. Então, a NASA queria encontrar pessoas que pudessem ser geniais, que tivessem uma condição criativa. Isso era muito difícil de encontrar, pessoas que tivessem condição criativa para solucionar problemas. Agora eu estou trazendo uma chave aqui para vocês. Então assim, olha lá, o pessoal comentando aqui, a Camila. Estou há muito tempo na mesma rotina de trabalho sem força para mudar. Olha lá, a Cris falando, eu que amo rotina, faço rotina automaticamente. Gente, rotina deixa a gente seguro, a gente precisa de rotina, tá tudo certo. A rotina, ela te leva para onde você precisa chegar. Mas se você tá na mesma rotina há muito tempo, será que você ainda está aprendendo alguma coisa sobre essa rotina? Ou será que você já esgotou o aprendizado sobre ela? E é aí que a nossa mente faz as defesas e entende que assim, opa, eu já conheço esse caminho. Quer um exemplo? Observa, quando você acorda, você faz tudo igual. Você não muda uma vírgula, tudo igual. Você põe o mesmo pé no chão, você vai ao banheiro, você faz seu xixi, lava seu rosto, desce, coloca o café para passar, tudo certinho, tudo igual, todos os dias. A maioria de nós funciona assim. Por quê? Porque a gente economiza, né, do nosso cérebro, a gente está economizando energia. Imagina se tudo que você fosse fazer, vou aprender a dirigir, no começo é difícil, né? Você tem que pensar em todos os comandos, mas ele vai automatizar e essa é uma forma de economizar energia, então o cérebro é maravilhoso. Quando você está nesse caminho de rotina e você fez essa proteção, você vai se afastando do seu potencial criativo. Então, a Cris falando aqui, eu sinto que a rotina me deixa em um lugar seguro. É exatamente isso. A rotina vai proteger a gente dos riscos. Eu estou na minha rotina, não preciso arriscar, né? Olha lá, a Sussu tá me contando aqui, assim, ali, ó, saí da minha rotina incrível, mas consegui. Então, assim, na verdade, gente, quando a gente arrisca sair da rotina, é aí que você enxerga soluções para as resistências. E eu vou te contar por quê. Voltando lá para o experimento da NASA. Então, teve um cara que disse assim, a gente precisa encontrar pessoas que sejam geniais, que ajudem a gente a trazer soluções. E aí, ele foi fazer o estudo com um grupinho de crianças, né? Era um teste de criatividade, então ele passa esse teste para as crianças, ele é um grupo entre 4 e 5 anos, e essas crianças, elas, 98% delas têm uma capacidade genial, aliás, 100% delas usam 98% da capacidade criativa e são capazes de usar essa genialidade para resolver problemas. Tá? Desafios. Muito bem. Quando essas crianças crescem, ele continua analisando o mesmo grupo. Com 10 anos de idade, dessas 98 que eram geniais, apenas 30% agora apresentam o potencial criativo. Depois, aos 15 anos, apenas 12% apresentam o potencial criativo. E aí, quando a equipe dele já desiste do experimento e diz, isso não vai dar em nada, a gente não vai encontrar pessoas que tenham o mesmo potencial que as crianças lá de 4 ou 5 anos, e aí ele insiste, e aí ele procura nos adultos o potencial criativo e ele encontra apenas 2% com o potencial criativo. E aí ele fala que assim, as escolas acabam engessando muito, o nosso sistema de ensino acaba engessando a nossa criatividade, porque a escola vai te fornecer perguntas prontas e respostas prontas, não há novidade na escola. Então a escola deveria ensinar o pensamento de solucionar problemas, de olhar para a vida como uma forma natural de resolver e realizar os desafios, de transcender esses desafios. Mas, de qualquer forma, o meio social que você vive, a sua educação, tudo isso vai influenciar.
né? A Mari tá me falando assim, estou há 17 anos na mesma rotina de trabalho, me sentia segura e hoje estou sofrendo burnout. Exatamente, olha só. E aí o que que acontece? Acontece que quando eu falo de criatividade, eu escuto, sabe o que em consultório? Ah, mas eu não sou criativo, eu não sou criativa. Sabe por quê? A gente entendeu, por alguma razão, que criatividade é ser artista, é fazer quadros, é fazer esculturas incríveis. Errado, gente. Criatividade é o potencial que você tem de olhar e enxergar formas diferentes do seu padrão mental. Então vamos lá, você tá com o seu caderninho aí na mão? Porque esse caderninho vai te acompanhar por um tempo e daqui a algumas semanas eu vou pedir para você trazer ele de novo, tá? Então nesse caderninho a gente vai entender, primeiro eu quero que você escreva assim, ó. Esse é o seu caderninho da mudança, tá? Então se você quer mudar, a gente vai começar aqui e agora, esse é o lugar para isso. Então, imagine assim, tá? Eu quero que você primeiro escreva nesse caderninho o que você gostaria de mudar, o que para você é difícil de mudar, tá? Com certeza você já conhece o que é difícil para você e você pode colocar ali o que é difícil a alterar. Primeiro passo para gente enxergar esse caminho, eu quero só que você escreva o que é difícil sem justificar o insucesso em outras pessoas. Olha só, conversa de gente grande agora, hein? Então vamos parar de responsabilizar qualquer situação pelo nosso insucesso e vamos entender assim, tá, isso é difícil para mim, por que é difícil para mim? Né? Eu quero que você, se você não souber essa resposta agora, não tem problema nenhum. Quero que você olhe para isso, né, e comece uma conversa com a sua resistência interna. Né? Deixa eu ver aqui, a Cris está falando, eu já fui criativa, mas acabei com medo de expor minhas ideias. Pois é, a criatividade, gente, ela traz inovação. E, na verdade, se você não experimentar o seu potencial criativo, você não vai saber se realmente é aquele caminho. Vou explicar isso. Pode não ser exatamente aquela resposta, mas por você usar a criatividade para solucionar uma primeira problemática, as outras respostas começam a vir. E aí o que acontece? A gente acaba sendo treinado, né, para entrar no automatismo. Então o que a gente faz? A gente estuda a vida inteira, depois a gente vai para a faculdade, a gente estuda e trabalha, aí você vai para um trabalho, você faz a mesma coisa o dia inteiro, você entra no automatismo e cadê que você está aprendendo alguma coisa nova? Você entra numa rotina, fechou você ali no seu mundo seguro, é um mundo seguro, né, que você criou, e agora você está vivendo esse mundo seguro sem nenhuma possibilidade de expandir. Então a gente começa, e vai ficando mais velho, a gente vai ficando com medo, e aí eu não posso mexer na minha zona de segurança, né? Olha lá, a Su tá dizendo que não é fácil, mas ela tá no processo. Então sim, quando a gente começa a olhar o que é difícil pra mim, por que isso tá tão difícil pra mim? Ó, a Carla falando, com a outra live consegui excluir os contatos de quem me fazia mal. Gratidão pelo compartilhamento, Carla. Porque é isso mesmo, né? A Aulus Pilates está falando que a questão também, às vezes a gente não acolhe nossa criança interna. Tem várias questões, né? A gente tem uma meditação de criança interna lá no meu canal, mas voltando aqui, você já escreveu no seu caderninho aí o que é difícil para você? Se quiser, compartilha aqui comigo, né? E aí, o que é difícil para você? O que é difícil para você, geralmente, é sair de um padrão mental. Esse padrão mental é um padrão neural. É aqueles lá que começam a formar quando a gente é bebezinho, tem 1 milhão de conexões que acontecem ali por segundo. É muita conexão e que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Então, o que é um padrão? É uma normatização de um caminho neural, tá? Então, quando a gente tem esse comportamento de repetição, é por quê? Porque você fez tantas vezes aquele mesmo caminho que virou um padrão e agora você tem um padrão mental e talvez um padrão emocional. E aí você olha para a situação que você precisa mudar e você até assusta, você fala, não posso mexer nisso. Sabe por quê? Porque a gente faz amizade com o sofrimento que aquela situação gerou. Aquele lugar é tão comum que quando você descobre que não é comum esse lugar, você fala, meu Deus, eu nunca parei para pensar sobre isso. Hoje eu escutei de uma pessoa em consultório, eu não sabia que eu vivia um relacionamento abusivo. Foi uma amiga minha que presenciou uma situação e me comunicou. Então, eu trabalhando com ela ali, os abusos desde a infância, ela entendeu que o padrão que ela entendeu como normal era um padrão de permitir abusos sem saber que era, né? Então, olha lá as pessoas me contando aqui, né? Dou muita importância para a opinião alheia, a Cris falando.
A Marielle dizendo, tenho muita dificuldade de mudar, ter atitudes para ser protagonista da minha vida, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem amarras, tem crenças de que a gente precisa da aprovação dos outros. Esse é um padrão também de dependência, né? De certa forma, da opinião do outro. Para mim, é me comunicar com as pessoas, a Laura me contando aqui. E a Mari dizendo, também estou nesse processo de mudança, não é fácil, e tudo é a zona de conforto. Ou de desconforto, né? Então vamos entender assim, gente, esse padrãozinho mental aí, pode observar. Você tá olhando no seu caderninho, você escreveu o que é difícil mudar? Eu quero que você agora me diga, escrevendo aí no caderninho, qual é o comportamento que você sempre tem quando você olha para essa dificuldade? Que comportamento emocional que aparece? Eu não quero olhar, eu tenho medo, me dá tristeza, parece que eu estou fazendo uma coisa errada. O que é? Né? Tenta identificar e tenta escrever lá no caderninho. Olha lá, alguém me dizendo, a Rafa, né? Quando saio da rotina fico muito cansada. Então, mas aí sair da rotina para só mover as coisas de lugar, tendo que fazer as mesmas coisas, também não é solução, tá? Mais uma perguntinha que você vai anotar aí. O que você está aprendendo hoje de diferente? Tem alguma coisa que você está fazendo? Alguma aula? Algum movimento que te inspira? Coisinha pequena, tá, gente? Pode ser uma caminhada no parque que clareia suas ideias. Porque o que acontece? Quando você tá preso na rotina, sabe o que acontece? Você fica preocupada com o dia seguinte. Então, assim, eu tenho que fazer isso e aquilo, e o dia seguinte isso e aquilo, e não muda. É tudo sempre a mesma coisa. E aí, vai concentrar energia na sua cabeça, no seu cérebro. Seu cérebro vai encher de sangue. E você vai ficar com a energia estagnada aqui em cima. Então, o sentir fica bloqueado, o sentir a força, o teu potencial também fica bloqueado e lá as pernas, que é o teu movimento, também fica bloqueado. Então, se você entender que a tua energia ela tem que circular, né, assim como o teu sangue, vai fazer uma voltinha inteira no teu corpo, vai voltar pro coração, vai fazer uma outra voltinha, vai voltar pro coração, e assim é o ritmo, a fluência da vida. Nossa corrente sanguínea, como a gente falou semana passada, é como o rio da vida. Né? Então, se você não está aprendendo nada neste momento, olha para o que você pode aprender. A Euli diz, inconstância, sempre começo algo com muita empolgação, dedicação, mas logo perco a motivação e preciso começar algo de novo. Necessidade de buscar constantemente. Então, vocês percebem que é assim, né? É um processo e vocês vão ter que ter paciência, tá? Coloca um lembrete, um PS aí, ó. Ter paciência com o processo e comigo. Ser gentil e amoroso comigo faz parte do meu processo. Né? Este é o meu processo de evolução. A gente não precisa ter pressa, a gente precisa ter um movimento interno, escolher mudar. Né? Então, a Ana está me dizendo, organizar e limpar a minha casa me dá desânimo, pois todos os dias faço sempre, tem coisa para fazer. Estou colocando em prática sair da rotina, vou estudar, saio tarde com as filhas. Então, aí essa rotina do lar também é outro, pode ser um obstáculo, mas você pode começar a ter atitudes diferentes. Por exemplo, numa casa, gente, moram algumas pessoas, né? Então, e se a gente começar a dividir tarefas? E se a gente pedir auxílio? Se a gente ensinar os filhos que eles devem tirar o prato da mesa e lavar seu pratinho e ajudar a mamãe a varrer a casa? Aqui em casa todo mundo trabalha, todo mundo mora aqui, né? Então, assim, os meus filhos, desde muito pequenininho, eu quero um cachorrinho. Então, tá bom, vou te ensinar a cuidar do cachorrinho. Né? Dentro das condições da idade, a gente precisa dar tarefas, a gente precisa contar para eles que eles fazem parte da família e como parte integrante da família é importante que eles também colaborem, né? Há formas criativas para deixar tudo mais interessante, mas é observar como que é a dinâmica da sua família e tentar algumas movimentações para te auxiliar, para que você tenha tempo, né, para olhar para si mesma. Porque quando que a gente cria? Quando que a gente tem um acesso criativo? Geralmente quando você tá ou fazendo uma caminhada, ou lendo um livro, assistindo um filme, você não se inspira com isso? Né? De repente vem umas ideias, e aí aquela ideia passa, e depois você tenta lembrar e fala, nossa, passou. Porque o processo criativo ele é igualzinho o processo do sonho. Ele vem, a informação vem, sobe, mas se você não dá atenção, ela retorna para dentro da sua psique. Né? Então, a Marcela dizendo, e quando você mora sozinha? Quando você mora sozinha, meu amor, faça o que você precisa fazer, né? Eu falo assim, ó, tira da frente a doida da faxina, tá bom? Tira da frente. Tenha um dia para uma limpeza mais importante, ou alguém que possa te ajudar, mas assim, tenham o tempo de vocês. A gente precisa ter o nosso movimento
criativo que está muito relacionado a você relaxar com as suas obrigações. A gente não cria pra gente esse espaço. Por que o burnout pega muito forte as pessoas? Porque é uma exigência de foco constante, né? Uma exigência de foco constante. Então, quando o seu cérebro fica treinando foco, 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 o que vai acontecer? Desgaste. As pessoas chegam aqui e falam assim, eu perco a minha memória. Todo mundo tem burnout e fala pra mim, eu tô sem memória. O que acontece com a memória? A memória, ela se retira junto com a tentativa de neutralizar esse excesso de foco. Seu cérebro tem um movimento chamado homeostase, ele sempre vai tentar se ajustar, é um reloginho. Então, se você está no excesso do foco, ele tenta voltar você para fora do foco. Nosso corpo é muito inteligente, é uma máquina perfeita, né? O nome do documentário é O Começo da Vida. Falando de memória, a minha deu oi, tchau para vocês. O Começo da Vida, tá no Netflix. Como parar de procrastinar e partir para ação? Então, quem me pergunta é a Marielle. Então, assim, gente, quando a gente tem esse excesso, o nosso cérebro vai tentar equilibrar, né? Volta lá pro teu caderninho, identificou qual que é o comportamento repetitivo que não te deixa mudar? Sempre que você tenta mudar, acontece o quê? Qual que é a emoção por trás disso? Muito bem, depois, durante a semana, eu vou deixar um exercício meditativo no Story, tá? Ele tá lá no meu canal do YouTube, chama Superando Obstáculos. Se você, por um acaso, está vendo essa live em outro momento, depois das 24 horas aqui do Stories, você vai lá no canal do YouTube, né? Vai aqui no link da bio e vai encontrar lá. Meditação Superando Obstáculos. Tá lá no fim dos vídeos. Vai correndo que você vai encontrar. E aí, você vai fazer essa meditação por, no mínimo, 90 dias. A cada 21 dias, você vai voltar nessas perguntinhas que eu tô fazendo aí pra você e vai ver se você consegue olhar para isso de forma diferente. Para você começar a mudar algo ou abrir um espacinho para você começar a olhar as possibilidades de se dirigir para onde você quer. Tem um livro, Steven Pressfield, chama A Guerra da Arte. A Guerra da Arte, não é a arte da guerra, a Guerra da Arte. Esse livro fala sobre resistência. E ele fala sobre resistência a partir da nossa própria realidade. E aí, o que ele conta? Esse moço, é um senhor já, esse senhor, ele escreveu o filme King Kong. E a primeira vez que foi lançado foi um fracasso. Ele ficou desesperado, porque ele disse, nossa, eu tive um processo criativo aqui que eu achei que ia ser maravilhoso, e no fim... Enfim, ele trabalhou no cinema durante muito tempo, depois ali na frente ele começou a escrever este livro, A Guerra da Arte. Só que, olha os pensamentos que vinham. Mas você agora vai querer fornecer material de autoajuda? Mas você não é médico, você tampouco é psicólogo, etc, etc. Então ele diz que os pensamentos de repetição, de rebaixamento, vinham com tanta força, ele pensou, não, mas espera, é a minha experiência. Então ele diz, escrevendo sobre resistência, então ele diz que nós temos como se fossem duas vidas. Uma vida do dia a dia, que a gente está ali, né, na ocupação, no automático, etc. E uma vida não vivida. O que é essa vida não vivida? É uma vida que você sonha, que você idealiza, que você adoraria ter, mas que ela não acontece na prática, ela acontece só dentro de você. E aí ele diz como quebrar essa resistência, como sair desse lugar. Então ele diz que a única maneira é você permitir a passagem da sua criatividade, que no caso ele chama de vocação. A leitura é muito válida caso vocês queiram pesquisar sobre esse livro, né? Então, o que acontece? Quando você usa seu potencial criativo, você pode começar e você vai começar a fazer uma conexão com um chamado mais profundo. Você vai sair da mente e vai começar a conectar com o coração. E quando você começa a entender, né, qual que é esse chamado, você começa a ter mais curiosidade por você. Você começa a elevar os seus degraus de consciência. Gente, a gente vive numa sociedade que, assim, é vídeo rápido o tempo inteiro. Se você abre eu não assisto televisão há muitos anos, mas se você abre noticiário, é só tragédia. Se você abre um noticiário aqui na internet, eu posso colocar aqui, eu tô com o computador aberto, olha só o que aparece. Impacto profundo no casamento de não sei quem. Fulana brigou porque o bolo não estava adequado no aniversário. Olha as coisas que aparecem. Né? A gente consegue criar, a gente consegue ser profundo, a gente consegue ter uma conexão intuitiva com coisas assim à nossa volta. Então você vai ter que ter movimentos de interiorização. Você vai ter que ter movimentos onde você busque se reconectar a si mesma.
Movimentos de meditação, movimentos de respiração, movimentos de atividade física, movimentos de caminhada. Ah, eu gosto de pintar, não sei fazer, não sei pintar, não sei desenhar. Brinque com as situações. Eu adoro pintar, não sei desenhar. E aí eu encontrei um negócio no Mercado Livre chamado pintura numerada. Vocês conhecem pintura numerada? Pois é bem legal. Você vai pintar ali de acordo com os numerinhos e vai sair um desenho incrível e bem pintado. Se você tiver paciência, é um bom movimento artístico, né? A arte-terapia ajuda muito com isso. Jung fala muito da arte-terapia. Quando você pega uma massinha de modelar, uma argila, você está elaborando conteúdos mentais, porque a sua mente, quando você não elabora numa atividade física, não dá vazão aos processos mentais, eles começam a somatizar. E a mente é tão forte que somatiza quase que no mesmo dia ou no mesmo momento. Né? Então a ideia principal é que você consiga olhar quais são essas resistências. Primeiro eu preciso me conhecer, né? E entender por que eu não consigo transcender, o que me impede. Aí você vai fazer essa meditação, que eu vou deixar lá no story, e de repente vai vir uma ideia assim, nossa, lembrei de uma memória da minha infância, anota essa memória. É o teu processo de escrita terapêutica. Então tenha um caderninho só para você fazer essa autoanálise, essa busca, porque dentro de tudo que você vai escrevendo, eu falo que a mão que escreve é a extensão do coração. Então, não é escrever aqui, tá, gente? É escrever aqui, ó. Porque quando você escreve, você deixa o teu pensamento num plano linear e a intuição flui, a criatividade flui. Então, façam esses movimentos, que são provavelmente movimentos diferentes do que vocês vêm acostumados a fazer, né? Então, deixa eu ver os comentários aqui exatamente. Eu cobrava foco e hoje burnoutada, a Cris. A Márcia diz, lendo atualmente livros... Ative sua mente e diário estoico. Ai, diário estoico, é sensacional. Ative sua mente, não conheço. Isso, começo da vida. Parece que o meu valor é só para resolver a vida dos meus familiares. Os meus dons e talentos ficam bloqueados para converter em benefício para mim. Andréia, cuidado com isso, porque assim, quando você... Eu sei que solucionar o problema do outro é mais fácil, mas já que... Por quê? Porque a gente não tem envolvimento emocional. É mais fácil mesmo. Mas aí você vai pegar esse caderninho e vai olhar para os seus padrões, vai olhar o que é difícil mudar. E vai fazer como se fosse uma amiga sua. Tô lendo o diário de uma amiga, essa amiga tá me pedindo ajuda. Como é que eu posso? O que eu faria para ajudá-la? Né? Se coloca para fora da situação. Essa técnica é uma técnica meditativa. E quando a gente faz isso, a gente tem essa condição de neutralizar a emoção para poder acessar a resposta de forma mais íntegra. Tá? Aí, gente, olhando aqui para os seus padrões, você tá com o caderninho na mão? Você identificou o seu padrão? Você identificou a sua emoção dominante? Né? Eu quero que você escreva, não precisa ser agora. Mas sabe o que você vai pensar depois que a gente finalizar aqui a live? Lembra que eu falei para você dar um passo para trás e olhar como se aquela história não fosse a sua história? Então, estou olhando de fora, em terceira pessoa. Quero que você olhe o problema, escreva. Toda vez que eu vou iniciar um curso, eu me desmotivo. Por que você se desmotiva? Eu não tenho tempo, porque eu trabalho demais, etc, etc. Se você trabalha demais, com certeza você está doando muito tempo de energia para alguma situação que eu não estou entendendo ser produtiva, né? Quando as pessoas reclamam, trabalham demais, o sentimento é, não consigo produzir, não consigo terminar. Eu vou pedir para vocês encontrarem um espacinho para se conectarem com vocês, nem que sejam de final de semana, mas é para escrever, fazer essa escrita terapêutica. E eu quero que você observe tudo isso e coloque lá, o que eu ia sugerir se fosse um amigo me contando isso, uma amiga me contando isso? O que eu ia fazer se alguém me pedisse um conselho? Qual conselho eu daria? Qual oportunidade eu diria, olha para cá, aquela porta, aquela janela. Então eu gostaria que vocês escrevessem, elaborassem. Que atitude seria possível dentro desses comportamentos? O que você ia sugerir se a Cíntia chega para você e fala, Cris, me ajuda aqui, eu tô com um problema assim, assim, assado, o que você acha que eu devo fazer? E aí a Cris vai responder para a Cíntia, tá? Então, como se vocês estivessem respondendo para outra pessoa. Escrevam lá, tá? E aí, a partir disso, você vai começar a estabelecer ali um contato com a tua consciência. O processo criativo, ele vai acontecer quando você está em contato, você está observando o meio. E essa observação do meio, o treino é tentar não se afetar, porque a gente se afeta com muitas coisas que acontecem, né? E observar como que eu posso usar essa energia que eu gastaria numa afetação,
numa situação de repetição, que eu já sei que vai chegar no mesmo lugar, eu tô gastando energia com isso, pegar essa energia e enxugar, né? A Carla disse assim, eu eliminei os contatos, cortei pessoas, ótimo, então vai sobrar energia. Essa energia tem que convergir para você. Encontrem momentos onde vocês consigam conversar com a alma de vocês. Alguém escreveu aqui, no meu caso sempre fui CLT, agora resolvi empreender. Eu sei que eu preciso enfrentar, mas dou muita importância às opiniões que falam. Volto a trabalhar no CLT e com isso vou me sabotando. A Paloma disse isso. Olha só, esse é o exemplo do medo coletivo. Porque a gente aprendeu e a gente segue a manada. A gente segue a manada. Então, assim, o que acontece? Quando você aprende lá na escola encaixotar, né, aquela pesquisa da NASA, deixei isso super claro. Você aprendeu a encaixotar as informações, você aprendeu a limitar, né, a sua criatividade, e aí o rapaz que fez a pesquisa da NASA, ele ainda fala assim, comportamento não criativo é aprendido, só que a gente consegue reaprender a ter a criatividade, né? Então assim, Paloma, se você está hoje numa jornada de buscar aquilo que é seu, né? Porque ser dona do próprio negócio também exige bastante. Mas se você está se sentindo mais feliz fazendo algo para você, né? Então continue. Vocês conhecem a história do sapinho, né? Do sapinho surdo que ganhou a corrida? Então tinha um paredão e uma corrida, né? Uma escalada de sapos. E os animais da floresta riam e diziam, ah, mas sapo não sobe parede, sapo nunca vai chegar lá, e etc, etc. Então todos os sapos foram caindo, menos um, que ele conseguiu chegar no topo. Quando foram entender por que ele chegou no topo, porque ele era surdo. Então, assim, entendam que muitas vezes, para seguir o nosso coração, você tem que se fazer surda, cega, muda e seguir adiante. Se a gente começar a dar importância para as pessoas que falam ao nosso redor, porque assim, Paloma, se você faz terapia, converse com o teu terapeuta, né? Senta lá, expõe essa questão para ele e diga, poxa, será que eu tô tão errada assim em querer seguir meu coração? Escute a resposta do seu terapeuta. A minha resposta para você é, não, você não tá nunca errada em seguir o seu coração, né? Existem caminhos e caminhos que a gente pode escolher, infinitas possibilidades, e a gente cria a nossa realidade. Então, se a nossa realidade for uma tela de medo, a gente vai vivenciar esse medo com constância, né? Vocês concordam comigo? Aí a Rafa tá dizendo assim, quando eu estava no auge das crises de ansiedade, eu imprimi desenhos e comecei a pintar. Beleza, maravilha. Rafa, assim, a pintura, ela ajuda muito, né? Tudo bem, tem gente que não gosta, então quem não gosta, gente, não adianta você ir lá rabiscar tudo, né? Mas quando você tem esse chamado para algo artístico mesmo, né, de manuseio, isso ajuda muito na elaboração. Alguém escreveu, só consigo resolver problemas dos outros, minha vida estacionou. Olha lá, tá na hora de voltar a olhar para si mesmo, é a Beca. Né? Meus sonhos ficaram trancados, tenho medo até de pensar no que eu quero. Pois é, mas se você está aqui conversando comigo, chegou o momento, né, de você olhar para aquilo que você realmente deseja no sentido de o que te atraía quando você era criança? Você brincava do quê? Quais eram os seus sonhos? Né? Porque, não sei se vocês viram, essa semana, vou colocar aqui no meu Insta, rodou um vídeo por aí, que as crianças, até mais ou menos 8, 9 anos, se sentavam na frente de uma pessoa que perguntava, se você pudesse mudar algo no seu corpo, o que você mudaria? E a resposta de todas elas, depois de pensar algum tempo, era, não mudaria nada, eu gosto do meu corpo assim. Não, pera, eu mudaria. Eu queria um rabo de sereia. E o outro respondia, eu queria uma boca de tubarão. Vocês entendem que assim, a gente vai crescendo e vai sendo cortado as nossas asas da imaginação, porque a criatividade é você poder imaginar. O mundo é mental, é puramente mental. Tudo que existe no mundo, um dia foi o sonho de alguém. Quando você deseja algo, você tem uma ideia. E essa ideia, eu quero construir uma casa. Você vai desenhar essa casa, né? E depois você vai realizar. Vou comprar algum cantinho ali, vou começar essa construção. Aí você executa esse plano, né? Então, aqui, tudo que acontece, tudo que existe, um dia foi sonhado por alguém. Vocês já pararam para pensar nisso? A André dizendo, maravilha essa abordagem, porque realmente gasto muita energia com outras coisas, quando tenho que ter energia para mim, falta e me frustro, né? Então, assim, quando a Alessandra dizendo que gostou do exemplo do sapinho, é verdade, às vezes a gente precisa ser sapo, né? Não tem os macaquinhos, né? Até quando eu era criança, minha mãe tinha na estante um macaquinho cego, o surdo e o mudo. Às vezes é isso que a gente tem que fazer, né, para seguir adiante, porque a grande maioria não vai querer pensar diferente. Sabe quando o ser humano vai querer mudar?
ou quando ele adoeceu e ele vai mudar por necessidade, ou no limite. Gente, muitas pessoas que me procuram, que chegam ao consultório, que estão aqui comigo na live, chegaram no limite. Então, assim, o próximo passo tem que ser a mudança. Porque é como se realmente quando você chega num limite, você se vê tão desgastado, seu corpo tão adoecido, que você fala, meu Deus, para onde que eu caminho agora? E o único caminho é para dentro, e é para mudança, e é para novas possibilidades. Então, assim, eu quero que junto aí no caderninho você escreva depois, tá? Não precisa ser agora. Seus dons, talentos, habilidades, o que você gostava de brincar? Você lembra da sua infância? O que você gostava de brincar? O que era gostoso para você fazer? Né? Então, esse movimento de você retomar conexão com a tua criança interna, as pessoas falam tanto em criança ferida, vamos falar mais da criança interna, da nossa alegria de viver, da nossa curiosidade pela vida, né? Porque criança nos estimula muito. Quem tem criança em casa, a criança não pergunta, mãe, do que é feita a nuvem? Mãe, do que é feito o sapato? Mãe, como é que faz o algodão doce? Vamos fazer? Né? Então, assim, a criança traz para o adulto essa lembrança do estímulo que a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? Essa naturalidade de olhar para a vida. Então, a criatividade, por isso que a gente vem tomada, a gente nasce cheio dessa criatividade. E esse estudo da NASA mostra isso, né? Que a gente tem essa condição muito viva até os 4, 5 anos. Né? A Mira está dizendo, sempre ouvi opiniões e fui desistindo dos meus sonhos. Hoje me encontro com burnout, ansiedade. Exatamente onde você estacionou seus sonhos, né? No processo de autoconhecimento, o perdão de perdonar é libertador, é verdade. Aulus Pilates me falando isso. E a Beca diz, desde criança eu quis ter a minha loja, amava vender, fazer coisas, mas quando fiquei adulta, tudo que faço me dizem que não vou conseguir e eu paro. Meu sonho de ter minha loja de laços de acessórios infantis. Por favor, não desista. Aliás, Beca, a questão com o artesanato também é maravilhoso, porque você está elaborando, você está criando, você está colocando vida, é uma criação tua, né? O criador e a arte criada. Então, assim, tudo que é algo que expande a nossa consciência, nós somos o tempo inteiro convidados a reduzir, a voltar para a nossa caixinha, né? Por quê? Porque para subir os degraus da consciência, as pessoas estranham. Se você chegar numa rodinha de conversa e dizer assim, nossa, eu tô com tanta dificuldade de acordar cedo, tô super preguiçosa, tô acordando 9, 10 horas da manhã. Vão dar risada e falar, eu também faço isso e tá tudo certo. Mas se você disser assim, eu tô acordando 6 horas da manhã para meditar, para me preparar para os meus atendimentos, vão olhar pra tua cara e dizer, você é louca. Como assim você faz isso? Você deve ter algum problema. Gente, entendam, para subir os degraus evolutivos, para aumentar o degrau da consciência, sempre vai ter gente querendo te puxar para baixo. E essas pessoas são a representação da nossa resistência interna. Então, se a gente não olhar para isso, entendendo que isso é do outro, ele não está falando para você desistir. Ele está dizendo que no seu lugar ele não teria coragem. Então, entendam isso como algo positivo. Acabou de dizer que você tem coragem, porque no seu lugar ele não faria isso, né? Então, gente, o medo de fracassar, ó, a Beca tá dizendo, né, mas o medo que me falaram de que eu não consigo não me deixa planejar. Então, mas aí você está escolhendo dar crédito ou dar importância para a opinião alheia. Essa pessoa que está falando para você não fazer, ela tem experiência como empreendedor? Ela já abriu uma loja de artesanato? Então, assim, gente, mesmo que você faça o mesmo caminho que alguém já fez, nunca vai ser igual. A sua experiência aqui é única, individual, né? E a gente não tem como repetir porque somos diferentes, né? E quando a gente consegue entender que nós somos únicos, porque assim, se todo mundo tiver aqui tá todo mundo aqui na mesma live, cada um tá tendo um recorte diferente, uma lembrança diferente, um comentário diferente. Nós somos iguais em essência, mas nós somos diferentes em manifestação. Então, assim, você pode escolher usar seus dons, talentos, habilidades, ampliar a sua criatividade. Deixa o seu caderninho por perto quando você for assistir um filme, quando você for ouvir uma música. Por quê? Porque tem músicas que inspiram, né? Tem filmes que te conectam com algo maior, e aí você vai ter uma ideia e aí você coloca essa ideia no caderninho, né? Converse com você, crie um relacionamento próximo com você, porque esse caminho é o caminho que vai te mostrar saídas dos seus problemas, né? Porque a gente pode sim olhar para o nosso padrão e entender que ele está nos ajudando a economizar energia, mas
posso criar outros padrões, porque quando você faz algo diferente, você reacende aquele caminho neural que estava lá adormecidinho, que ele parou de funcionar lá quando você aprendeu outra coisa, que veio outra situação e substituiu ele. Mas a gente pode aprender tudo que a gente quiser, porque a gente consegue ir ampliando a criatividade para ela fazer um contraponto com os nossos padrões mentais, tá? Então, ele disse, precisa ancorar bem o Shen. É verdade, né? E quando a gente tem essa conexão, né, com mente e coração, a medicina chinesa ela é muito assertiva quando ela diz que a alma mora, né, no Shen. Por quê? Porque a gente tem uma ligação entre mente e coração que se a gente bloquear, realmente a gente vai ficar muito automático, muito racional, muito assertivo, muito prático, e isso começa a trazer uma frustração, porque no nosso cérebro, quem cria, quem expande, quem gera as ideias é o nosso lado feminino, e quem executa é o nosso lado masculino. Então a gente precisa ter uma condição de olhar para a criatividade. Olhar para a criatividade não significa assim, vou sair fazendo tudo diferente. Não, eu vou estudar possibilidades, vou conversar comigo, vou desenvolver uma intimidade comigo para saber o que me atrai, o que é bom para mim. Então não tem outro caminho. Eu falo que sempre a consciência, o autoconhecimento, ele é um caminho inicial para a gente começar a compreender o nosso movimento para com a vida. O que você pode oferecer? Dizem os Vedantas, que são os livros sagrados indianos, né? Cada um tem uma marca para deixar nesse planeta. Qual é a sua? Né? Cada um tem algo a contribuir. Nós somos peças de um grande quebra-cabeça chamado vida e de uma grande engrenagem, e cada um tem um motivo de estar aqui. Cada um está buscando aprender e ensinar algo todos os dias, né? Então, a Marielle diz, sempre fui reconhecida pelo meu trabalho, depois de ser demitida, criei a síndrome do impostor e não consigo, não me sinto capaz de assumir um novo cargo. Então, Marielle, a pergunta é, você quer voltar ao que era antes? Você gostaria de fazer a mesma coisa? Né? Porque assim, a síndrome do impostor, depois eu posso fazer até uma live sobre isso, mas são pensamentos que ficam ali vindo à tona na sua mente, invalidando o seu potencial. E isso é uma forma também de te proteger para você não voltar para aquele ambiente, entende? Então, olhe para outras situações, tente pensar em você fazendo algo que você não faria. Ah, mas será que eu abriria uma empresa? Será que eu poderia trabalhar com algo mais leve? Provavelmente, para você desenvolver burnout, você vem do meio executivo, enfim. Esse mundo corporativo é um mundo que engole as pessoas, né? Então, assim, o que você poderia fazer diferente hoje para você, para se sentir mais leve? Precisa buscar também uma terapia, tá, Marielle? Sem a terapia, essa síndrome do impostor ela vai ficar rodando aí dentro de você durante algum tempo. No meu canal tem exercícios meditativos, tem aulas, tem um curso inteiro lá pra você dar uma olhada qual que é o melhor caminho, tá, gente? Porque assim, terapia tem inúmeras e você pode sim buscar aquilo que realmente o teu coração faz o chamado. A Silvana diz, esse tipo de comentário já aconteceu comigo. Pois é, das pessoas falarem, né, e você de repente paralisar. E aí tem alguns elogios, obrigada, gente, né? É verdade, olha lá, acordar às 5 da manhã para fazer exercícios é loucura. Pois é, né, Silvana? Então, assim, as pessoas olham e elas julgam porque você está tentando fazer algo para melhorar. Professora Lucilena Galvão, tem muitos vídeos na internet, e ela fala uma coisa assim, que parece que nós humanos desenvolvemos o nosso limite mediano, e que quando a gente tenta ultrapassar a média, né, da maioria das pessoas, os humanos têm quase que um acordo tácito, inconsciente, de puxar de volta a pessoa para baixo. Então, assim, se você está em busca de algo maior, é porque você é capaz desse algo maior. Não duvide da força do seu espírito e nem do seu coração. E quando eu falo da força do seu espírito, é aquele chamado interno, é aquela voz profunda que fala com você e que não vai sossegar até que você possa escutá-la. Só que você só vai escutar quando você fizer um pouquinho mais de silêncio interno. E esse é um ótimo caminho de você começar a olhar para esse caderninho, conversar com você, anotar soluções, como se você estivesse falando com um amigo, uma amiga queridíssimo. Né, esse amigo antigo que eu não posso deixar de dar uma resposta para ele, para ela. Façam isso que depois vocês vão me contar. A Márcia diz, é isso mesmo que falam para mim quando eu falo de acordar às 6 horas para fazer meditação, de segunda a segunda. Pois é, mas aí só você sabe os benefícios da meditação, né? Porque quando você está em conexão com você, é o tempo que você precisa para que esse potencial criativo floresça. Tem uma historinha de Thomas Edison. Vocês sabem quem é o Thomas Edison, né? Aquele cara que inventou a lâmpada, mas ele não é só da lâmpada, ele inventou um monte de outras coisas.
E uma das coisas que ele inventou foi a vitrola. Como que era o nome daquele negócio? Acho que era fonógrafo. Enfim, me lembrei aqui como que era o nome desse trem aí, que eu não lembro mais. Mas era a vitrola. Então, por que ele inventou a vitrola? Porque ele gostava muito de música. Só que toda vez que ele queria ouvir música, ele tinha que trazer os músicos para casa dele para tocar. E aí ele pensou, eu gostaria de ouvir a música a hora que eu quiser. E ele desenvolveu a vitrola. Então, ele colocava a música e a música era inspiradora para ele. Só que, às vezes, ele sofria de bloqueios criativos. Então, o que ele fazia? Ele colocava música, se sentava numa poltrona. Sabe aquelas bolinhas de metal que hoje o pessoal faz aquele exercício de ficar rodando as bolinhas na mão, exercício meditativo? Eu não sei se era para isso que ele tinha bolinha lá, mas ele tinha umas bolinhas de metal. E aí ele pegava as bolinhas de metal, se sentava na poltrona e ficava rodando as bolinhas na mão. E a hora que ele começava a adormecer, uma das bolinhas caía no chão e fazia um baita barulho. E ele acordava e já se sentava para escrever. E ali ele encontrava a solução de algum problema. Essa era a técnica criativa que ele usava. E ele desenvolveu muitas coisas. São muitos os inventos dele. Acho que era fonógrafo mesmo o nome do negócio lá, né? Que é a vitrola. Então, assim, gente, quando a gente olha uma mente que a gente considera genial, todos nós temos esse potencial. Todos nós temos esse potencial. Só que uns escolhem usar e outros escolhem não usar. Né? E aí a minha pergunta para você, como que você está usando o seu potencial criativo? Né? E você pode colocar essa pergunta no seu caderninho para você se responder. Eu estou criando algo nesse momento ou eu estou alimentando e nutrindo fantasias mentais, problemas criados pela minha mente, me antecipando ao tempo, entendendo que ali na frente eu posso ter um problema ou outro, e aí eu saio do meu presente e fico lá no meu futuro. Então, como que está a tua conexão com a sua criatividade? Né? A ideia é sobre você entender que quando você começa a olhar a possibilidade de vencer essa resistência, você vai se encontrar com uma luz profunda do seu ser. E aí você vai entender que assim, quem que eu quero alimentar? Eu quero alimentar a resistência? Ou eu quero dar vida a essa luz que está passando dentro de mim, está brilhando no meu coração e que está me pedindo para eu fazer algo diferente? Esse é o senso da criatividade, né? Então, gente, a ideia principal é que vocês comecem a se permitir olhar para você de uma forma diferente, de uma forma amorosa, se dando chance. Afinal de contas, quando tem uma criança em aprendizado do nosso lado e ela cai, a gente não vai lá criticar, a gente vai sustentar essa criança, a gente vai levantar, vai brincar com ela, vai dizer, não, caiu, é normal, acontece, vamos lá, vamos tentar de novo. Né? E a gente incentiva essa criança. E com você, como que é o teu autoacolhimento? Como que você faz esse caminho até o seu coração? Então eu vou deixar essa reflexão para vocês. Agora vocês ganharam um caderninho. Se você anotou as coisas numa folha, você passe para um caderninho, por favor, tenha um caderninho na sua cabeceira de cama ali, para você anotar seus sonhos, seus desejos, os seus sonhos da noite, né? Anote, faça uma conversa, é uma escrita terapêutica que eu estou sugerindo para vocês, porque daqui 90 dias depois da meditação que vocês vão fazer, vocês vão olhar essas perguntas e vão responder de novo a cada uma delas com muito mais leveza, com uma outra consciência. 90 dias é o tempo da gente criar um novo caminho neural e usando esse novo caminho neural você tem uma possibilidade de mudar grandiosamente. Então a escolha está na mão de vocês. Sim, Silvana, a live vai ficar gravada aqui e eu subo também, em poucos dias eu subo ela lá para o YouTube, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Perguntas. Eu levanto bem cedo para pedalar, já ouvi muitas críticas. Ah, Ana, é isso mesmo. As pessoas vão olhar para você e falar: você é doida, São Paulo, perigoso. Naná. Gente, sabe o que é a energia de maior proteção? Sua vibração alta. Porque para alguém chegar perto de você para fazer mal, precisa ser uma ressonância mais baixa, né? Porque quem vem te fazer mal tem uma energia, um hertz, uma corrente elétrica mais baixa. Se você está numa vibração, uma frequência mais alta, se você se cuida, se você tem essa condição de cuidar-se emocionalmente, mentalmente, enfim, de alimentar o seu espírito, a sua alma, seu hertz vai estar mais elevado. Sabe essa pessoa que vem fazer mal? Nem te vê, né? Então, assim, só quem experiencia, só quem se permite viver isso, sabe do que eu tô falando, né, Ana? Enfim. Gente, então é isso. Acho que não tem mais perguntas.
Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, pode deixar aí embaixo ali na live e a gente vai criando respostas. De repente, se vocês quiserem, a gente pode seguir com o tema, ampliando aí as possibilidades sobre criatividade, porque as pessoas não costumam falar sobre as soluções, né? Elas falam muito sobre os problemas. Então, eu agradeço vocês até aqui, né? Todo mundo que me acompanhou. Gratidão pelo carinho. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui me acompanhando, porque eu sinto que a minha criatividade se expande muito mais quando eu posso compartilhar aquilo que eu busco, porque eu me coloco como uma aprendiz da vida e continuo aprendendo todos os dias, né? Gosto de buscar esse conhecimento e compartilhar. As pessoas dizem que eu pego alguma coisa difícil e facilito. Então, trazendo aqui as fichas, né? Tenho caído muitas fichas para vocês. E aí, na outra quarta-feira, a gente se vê de novo. Deixem sugestão de tema, se vocês quiserem, a gente fala sobre criatividade na próxima live, pode ser? Então, vou deixar vocês escolherem, tá bom? Gratidão a todos vocês, uma ótima noite e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau!